Jordan Peterson, uma das referências da contemporânea que eu mais conecto, com mais me impacta, porque ele traz pontos muito importantes, dores que passamos nesse momento, que exatamente nesse momento da história. E eu vim aqui assistir um vídeo de um trecho que ele fala, fique tranquilo, tá legendado, peguei um vídeo aqui legendado para você acompanhar comigo e a gente trazer alguns pontos com base no vídeo dele. Eu não assisti o vídeo, sendo bem sincero com vocês, eu no máximo vi alguns segundos, né, que ele vai falar sobre um ponto interessante, que é um ponto que eu trago muito na minha visão sobre a questão de a gente não entrar num otimismo de tipo, vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. A gente tem que aceitar, ó, tá uma merda as coisas estão uma merda. Aqui, ó, tá uma bosta, não tá bem, não tá legal, não vai dar certo. Do jeito que tá, vai dar uma bosta isso aqui. Tá entendendo o que eu tô falando aqui? E com essa informação, você aceitar a merda que você está, a situação ruim, se é negativo, é positivo, você busca o realismo sobre aquele tal assunto e não uma visão otimismo, porque pode velar você de fazer alguma ação. E eu acredito que ele vai trazer alguns pontos referentes a isso dentro desse vídeo. Então eu trouxe esse vídeo, quero que você me escute, eu vou trazer alguns pontos interessantes, então presta atenção, beleza? Vamos lá. Vamos One of iniciar. the things psychologists have done for the last 20 years, especially the social psychologists, is push this idea of self-esteem. You should feel good about yourself. And I think, why would you tell someone 20 that? It's like, you should feel good about who you are. It's like, no, you shouldn't. Why should you feel good about who you are? It's like, you should feel good about who you could be. That's way better because you got 60 years to turn into who you could But wait be. a minute. Are you what your accomplishments are, or are you this individual going through this journey? I mean, I don't think there's anything wrong with feeling good about who you are, as long as it's tempered by an understanding of potential and what you have accomplished versus what you can accomplish. Well, I think, but having confidence is a big part of it. It is, and I'm not saying that people shouldn't have confidence, but like often you take young people, say they're 16 to 22, and they're not really feeling that good about who they are, Right. Because their life is chaotic and in disorder, and they don't know where they're going, and they don't know which way is up. Ponto que eu quero trazer aqui, não exatamente o ponto que ele vai trazer, mas sobre essa questão, né, dos jovens de 16 a 22 anos. Tá tudo um caos, estão perdidos. E a parte mais engraçada é que o jovem atual tem muito mais confortos do que o jovem de outras épocas, né, da de nossos pais, das nossas avós. Essas gerações passadas tiveram muito menos confortos, tecnologias que vão trazer para você um relaxamento, mas esses pontos também são os pontos que vão mais trazer para nós ansiedade, depressão, suicídio, você entendeu? Estresse, burnout. Essas coisas que o pessoal tá passando não tinha naquela época. Não tinha naquela época que a pessoa que se desenvolveu, está desenvolvendo o seu cérebro. O cérebro, ele desenvolve até mais ou menos os 24, 25 anos, não aos 18, certo? É aos 24, 25 anos. E a gente tá passando por todo esse processo. Eu que nasci em 2000, atualmente estou com 24 anos, eu estou ainda maturando o cérebro e passando por toda essa questão da tecnologia. A gente está sofrendo com uma tecnologia que a gente tem tudo construído para reter a gente, para a gente desviar o nosso foco, com menos foco, mais ansiedade. Tem até aquele cara lá, mais foco, menos ansiedade. Isso daí é totalmente correlacionado, ou seja, quanto menos foco você tem, mais casos de ansiedade, crise de ansiedade, crise de pânico, todas essas coisas. Também para direcionar uma depressão é muito fácil, isso daí também. Então, cara, isso daí tudo é uma merda completa. Então, a gente tá num caos, a gente tá numa guerra. Só que essa guerra, você não consegue pegar uma arma e atirar alguma coisa, pegar uma espada, pegar um machado, você não consegue pegar e visualizar o seu inimigo, porque seu inimigo tá dentro de você. Esse inimigo, essa construção que a gente tá vivendo, né, nesse modernismo, é uma das gerações que mais estão fodidas com base disso. Às vezes, seria muito mais fácil se o nosso inimigo fosse o país do lado. Mas você não consegue visualizar seu inimigo, você às vezes nem consegue perceber que você tem um inimigo. E você fica questionando o que tem de errado, por que as coisas estão tão fáceis, tão mais tranquilas. O nosso avô fala, na minha época eu tinha que fazer isso, aquilo, mas para nós está muito mais fácil. E por estar muito mais fácil, parece que está mais difícil.
Então são coisas como essa loucura que a gente passa hoje em dia nessa geração que a gente vive. Fechou? Então vai ter muitos casos de problemas que a gente tá passando. E entender como a gente desenvolve isso é um dos pontos mais principais. Also, there could be bad parenting, Oh, God, yes, yeah. bullying. Oh, There yes. could be a lot of abuse going on, and I think Yeah. that's one of the reasons why that resonates with people. This idea of be happy about who you are, Right. Feel good about who you Right, are. but the thing is, it has to be stated with precision. It's like Yes. it's like With you a should caveat. treat yourself as if you're valuable, especially in Yes. potential. But you should concentrate on who you should become, especially if you're young. And so let's say you're miserable and nihilistic and chaotic and depressed and all of that now, and you have your reasons, you know, terrible parenting, abuse, all of those things. It's like, well, you should feel good about yourself. It's like, no, it's not the right message. Is that it's more like you should understand how much potential there is within you to set that straight. And then you should do everything you can to manifest that in the world, and it will set it straight. And that's better than self-esteem. It's like you're in a crooked, horrible position. Okay, fine. There's a lot of suffering and pain associated with that. Yeah, you can't just feel good about that because it's not good. But you can do something about it. You can genuinely do something about it. And I think all the evidence suggests that that's the case. Yes. So I'm telling young people, look, there's no matter how bad your situation is, I'm not going to pretend it's okay. It's not okay. It's tragic, tainted with malevolence. And some people really get hurt. Ponto que eu quero trazer aqui, né, é sobre essa visão que o Jordan Peterson fala que, cara, não tá bem mesmo, as coisas não tão boas. Você tá passando por dificuldade, tudo bem, aceite que você tá passando por uma dificuldade, não desmereça os seus problemas, não desmereça, não tire o peso das coisas que você passa. Claro que sempre vai ter alguém que tá passando por mais coisas que você. Mas não quer dizer que você deve menosprezar o que você passa, ou, sei lá, uma pessoa que está passando por menos coisas que você também se deve menosprezar o que a pessoa passa. Todo mundo tem graus de intensidade do que estão passando. E também a questão de a gente ter essa perspectiva, ter a lente de quanto a gente está sofrendo, muitas vezes é deteriorada, é meio relativa, de tipo, você não consegue visualizar realmente o que você passa. Às vezes você tá num caos enorme e você não consegue perceber isso, ou você tá fazendo tempestade em copo d'água. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de entender o contexto, ter uma perspectiva realista sobre as coisas, né? E nesse caso, sobre problemas que a gente passa por a gente querer fingir que tá tudo ok, fingir que não tem um caos. E quando você finge que não tá um caos, as coisas que você não tem problema, você nunca vai falar e falar assim, cara, tá uma merda, e isso, vamos mudar? Não, vai ser assim, não, tá de boa, vamos continuar, vai dar certo, no meio do tempo a gente resolve isso, mas nada demais. Entendeu? Que você tá velando alguma coisa que às vezes você podia mudar, às vezes, sei lá, cara, você tá num traço de depressão e você não aceita isso. Você não aceita, você fala assim, não, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo, cara, você tá na merda, você tá no fundo do poço, você tá com vários problemas, não, aceite isso, aceite, eu estou na merda, nesse momento eu estou no fundo do poço. Agora que você aceitou isso, entenda, eu estou no fundo do poço, mas eu consigo mudar isso. Eu tenho a capacidade, às vezes até puxar relatos do seu passado, de momentos que você passou por uma dificuldade e você venceu isso. Cara, eu já venci coisa semelhante a isso. Talvez em um grau maior, um grau menor, mas reconhecer que você tem a capacidade. E quando você não tem a capacidade, reconhecer isso também. Eu não consigo sozinho resolver isso. Se eu não tenho, você dá um jeito de contratar um psicólogo, ou você traz alguém que você tem alguma confiança e fala assim, eu não tô bem, eu não tô legal, mas reconheça os pontos e em vez de você criar um otimismo tóxico referente a esse assunto, que é uma das coisas que pega. Se você vela isso ou cria um otimismo tóxico, logo você deixa de encarar isso como um problema e realmente procurar uma solução sobre tal assunto. Hurt by malevolent people, like, terribly hurt. Sometimes they never recover. It's really awful. But there's more to you than you think. And if you stand up and face it with a positive, with a noble vision, with discipline and intent, you can go far farther to overcoming it than you can imagine. And that's
the principle upon which you should predicate your behavior. And I think that one of the things that's really nice about being a clinical psychologist is that this isn't just guesswork. Like one of the things, we know two things in clinical psychology. One is truthful conversations redeem people. Because if you come to a clinical psychologist whose worth is salt, you have a truthful conversation. The conversation is, well, here's what's wrong with my life. And here's what caused it. You know, maybe it takes a year to have that conversation. And both of the participants are doing everything they can to lay it out properly. Here's how it might be fixed. Here's what a beneficial future might look like. And so it's a completely honest conversation if it's working well. And all that's happening in the conversation is that the two people involved are trying to make things better. That's the goal. Let's see if we can have a conversation that will make things better. Okay, so we know that works. It does make things better. And then another thing we know is that, well, let's say there's a bunch of things that you're afraid of that are in your way. So you have some vision about who you want to be. Maybe you have to, you want to be successful in your career, so you have to learn to talk in front of a group. It's like, okay, well, you're afraid of that. It's like, no wonder, you don't want to be humiliated. So, okay, so what do we do about that? Well, maybe we first get you to speak in front of one person and then 3 people, for 5 minutes and then for 10 minutes. Like graduated exposure to what you're afraid of. Voluntary graduated exposure to what you're afraid of is curative. And that's true. It works. The documentation is in. It's how people learn. So to tell people that if you confront the world forthrightly, if you speak the truth, and you expose yourself courageously to those things that you're afraid of, that your life will improve, and so will the life of people around you. Like, as far as I'm concerned, that's as close to undeniable fact as we've got. And it also dovetails nicely with the underlying archetypal stories, the heroic stories. It's like, go out there, find the dragon, confront it. It's a dragon, it might eat you, it's dangerous. But it's worse to cower at home and wait for it to come and devour you. Go out there, confront it, get the gold, share it with the community. It's like, yeah, it's the oldest story of mankind. Vamos lá. No final, traz essa visão de que realmente compartilhe com as pessoas. Compreenda seus problemas. Se for necessário, faça isso em grupo ou encontre alguma forma de você compartilhar com alguém confiável, mas você entender que você está passando por um problema é um ponto muito importante. Como que você resolva um problema se você não reconhece que tem um problema? Você não vai encontrar a solução sobre algo que você não tem a total clareza que realmente é um problema. Entende? Você não dá a seriedade, não dá o peso que você tem. Então, às vezes, você chegar e falar assim, cara, tá uma merda isso, tá uma bosta. E você aceitar que tá uma bosta, aceitar que tá uma merda, alguma coisa, é a melhor coisa que você pode fazer. Em vez de você, não, se fazer isso eu vou atrair negatividades e eu vou atrair, a lei da atração vai trabalhar contra mim. Cala a boca, cara. Foca em você melhorar com base em algo real, algo palpável. Eu estou com um problema e eu vou procurar alguma forma de encontrar isso, seja sozinho, seja com alguém, com um psicólogo, seja com alguém próximo, mas você reconhecer isso é um dos pontos vitais para sua memória, para o seu crescimento. E um ponto que eu acho interessante sobre isso, né, sobre aceitar, que é o ponto que eu quero trazer aqui, qual que é o inimigo em comum que a gente traz, né? É uma visão de vídeos motivacionais, vídeos de coaches, que podem trazer muito para um caminho de positividade tóxica, e a positividade tóxica é um grande perigo para duas coisas, como a sensação de realidade, né? A gente realmente ter uma realidade sobre algo, como posso dizer, a gente tem a visualização da realidade, a gente tem uma construção de uma perspectiva palpável com base no contexto real das coisas, a lente estar limpa, por assim dizer, né? A gente olhar para as coisas com uma base real, né? E muitas vezes com aquele otimismo que a gente aprende a ter, né? Que tudo vai dar certo, tudo vai estar ok, e tal, a gente acaba como se estivesse mascarando, ocultando o real problema das coisas e ao peso das coisas, porque a gente não consegue ter uma noção de real de quando a gente tá com um problema e quando a gente não tá com um problema,
certo? E o outro ponto que é a questão de meio que a mesma coisa, mas a noção de realmente ter um senso real das coisas, a gente ter uma realidade bem clara sobre o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, ou quais são os problemas internos, quais são os problemas externos. A gente reconhecer isso, mas não reconhecer isso com uma base niilista, com uma base de eu reconheço que tá tudo uma merda, logo vou pensar de forma negativa. Não, eu reconheço que tá uma merda e eu entendo se eu tenho capacidade ou não para isso, reconhecer as minhas forças ou até mesmo buscar as forças que eu preciso para lidar com isso. E muitas vezes, dependendo de quanto está desgastado emocionalmente, mentalmente, para as coisas que você passou na sua vida, você tem que reconhecer também: olha, eu não estou em um estado que eu realmente posso vencer isso. Eu reconheço que eu não posso vencer isso nesse momento. Logo, eu sei que eu vou precisar de algo externo para me ajudar. Logo, um psicólogo. Logo, um amigo. Logo, o seu cônjuge. Mas ter uma base real das coisas pode te salvar. Pode te salvar muito. E o vídeo do Jordan Peterson traz muito essa visão que eu quero trazer para vocês de hoje. Obrigado por vocês terem assistido. Se caso você curtiu esse modelo, que eu pego um vídeo, trago um traço, complemento ele com mais informação, comenta, compartilha, se inscreva, porque isso vai fazer com que vídeos como esses tenham mais relevância, entreguem para mais pessoas e eu vejo que tá tendo um bom retorno, tá tendo um bom engajamento com vídeos como esse, eu falo assim, cara, esse é o caminho que eu tenho que seguir aqui, fazer mais vídeos como esse. Caso não, eu falo assim, porra, eu peguei, fiz um vídeo aqui, gravei, não deu certo esse estilo, eu não vou gravar mais nesse estilo. Então, por isso que eu peço para vocês ter o engajamento, caso vocês tenham gostado desse vídeo. Caso não gostou, dá um dislike aí, beleza, tá? Show de bola aí, fechou? O vídeo de hoje é isso. Eu tenho para trazer aqui para vocês os outros vídeos do meu canal, principalmente sobre a felicidade. A felicidade traz infelicidade, né? Gera infelicidade. Algo relacionado ao otimismo. E você vai entender um pouco mais por que a busca pela felicidade está trazendo infelicidade para nós. Você dá uma olhada lá, procura esse vídeo e assista ele para entender mais sobre esse assunto. Fechou? Obrigado pelo seu tempo, um abraço, falou, valeu e fui!